do quinto ano, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Laiane e é um prazer estar aqui com vocês. Antes das nossas atividades, vamos relembrar aqueles combinados bem importantes. Olhem lá! Lavem as mãos com frequência, higienize os materiais antes do uso, use máscara e mantenha a distância. Com esses cuidados, vocês cuidam de vocês e das pessoas de quem vocês amam, certo? Vamos separar os materiais para a nossa aula? Lembrando que nós temos aqueles materiais um pouquinho diferentes do que estamos acostumados. Olhem lá! Vamos usar o caderno, o lápis, a borracha, o apontador, o lápis de cor, uma folha ou pedacinhos de papel que vocês tenham aí na casa de vocês, canetinha, se você tiver, tesoura e a cola. E eu vou dar um tempinho para que vocês possam separar esses materiais. Separaram todos os materiais? Vamos, então, anotar lá no caderno as informações da aula de hoje. Coloquem a data, aula 58 de língua portuguesa. Mais um tempinho para vocês. Anotaram? Muito bem! Então, vamos relembrar o que fizemos na aula anterior? Olhem lá! Na aula anterior, nós vimos o significado de doideira lá no dicionário ilustrado 2 sentimentos, que está aqui do meu ladinho. Nós conhecemos um pouquinho sobre quando a montanha-russa foi criada. Brincamos de detetive e encontramos qual criança tinha o ingresso para cada brinquedo. E, por fim, realizamos um dominó. Vocês colaram o dominó aí no caderno de vocês? Muito bem! E para a aula de hoje, o que nós vamos ter? Vamos começar com outro sentimento? E para a aula de hoje, eu trouxe um desafio bem desafiador para descobrirmos qual sentimento nós vamos conhecer hoje. Então, olhem lá! Estão vendo esse monte de letra embaralhada? Estão conseguindo ler alguma coisa? Eu não estou lendo. E vocês? Para descobrir esse enigma, nós precisaremos do apoio do alfabeto. Olhem aí na barra. Estão vendo todo o alfabeto ali? Para descobrir o enigma e a palavra que está escondida, nós vamos registrar a letra que vem antes da letra que está ali. Olhem só. Que letra vem antes da letra N?
Observem lá no alfabeto. Acharam? Qual letra que vem antes da letra N? Isso aí, a letra M. E antes da letra B? Quem vem? A primeira letra do alfabeto, que é a letra A. E antes da letra V? Quem vem? Procuraram lá? Conseguiram achar ali no alfabeto? Isso mesmo, a letra U. E daí nós vamos ter um espaço. Para completar esta palavra, eu vou deixar um tempo para vocês descobrirem o restante, certo? Utilizem o alfabeto como apoio. Assim vocês vão conseguir descobrir qual o restante da palavra. Tempinho para vocês. Vamos descobrir o restante do nome desse sentimento? Olhem lá. Será que vocês conseguiram perceber que a letra que vem antes da letra I é a letra H? Que a letra que vem antes da letra V é a letra U? Que a letra que vem antes da letra N, que nós já vimos, é a letra M? E a letra que vem antes da letra P é a letra O? E para terminar o nome do nosso sentimento, qual letra que vem antes da letra S? Isso aí, a letra R. Mau humor. Você já teve esse sentimento? E às vezes a gente fica mal-humorado. Vamos ver agora, então, como a Fernanda explicou este sentimento? Acompanhem lá comigo. Alguma vez você já acordou emburrado e não quis conversar com ninguém? No café da manhã, não aceitou banana com aveia e nem pão com manteiga? E quando chegou à escola, já foi logo avisando: não estou em um bom dia. Esse sentimento, que deixa a gente de cara feia e com vontade de ficar debaixo do cobertor, é o mau humor. Vamos ver então agora como que a gente pode explicar esse sentimento? Olhem lá. Como explicar para amigos? É ficar bravo sem querer ser simpático com ninguém. E agora? Eu quero que vocês registrem aí no caderno. Quando você sente mau humor? Eu fico com mau humor quando eu durmo pouco. E você? Eu vou dar um tempinho para que você registre aí no seu caderno.
fiquei bem curiosa em saber quando você sente mau humor. E espero que não precise sentir muito mau humor, certo? Mas agora eu pergunto para vocês, o que podemos fazer para aliviar o mau humor? O que você faz para aliviar o mau humor? Trouxe uma sugestão. Olhem este livro, Piadas para Rachar o Bico. Será que as piadas podem nos ajudar a deixar o mau humor de lado? Eu acredito que sim. Vamos então ler uma piada? Acompanhem comigo lá na tela. O gato do seu Fernando e da dona Maricota havia fugido de casa. Desesperado, o seu Fernando parte em busca do bichano desaparecido. Depois de passar horas rodando pela gigantesca cidade, seu telefone celular toca. Alô? Fernando, é a Maricota. O gato voltou para casa. Voltou, é? Que bom! Passe o telefone para ele. Para quê? Pergunta a dona Maricota, intrigada. Para ele me ensinar o caminho de volta para casa. E agora? Vocês viram que a frase terminou com uma vírgula? E que ali do lado, na piada completa, está tudo coberto? Vou perguntar. Por que o Fernando precisa conversar com o gato? Para descobrir o porquê que o Fernando precisa conversar com o gato, nós vamos fazer um desafio. Olhem lá aquelas palavras embaralhadas. O que nós vamos fazer agora? Pegar aquela folha ou aqueles pedacinhos de papel que vocês têm, que eu pedi para vocês separarem lá no início da aula, e registrar cada palavra em um pedacinho. Eu vou fazer um exemplo aqui com vocês. A primeira palavra que está ali é sou. Então, eu vou registrar sou e vou recortar. Vou fazer isso com todas as outras palavras, inclusive com o ponto de exclamação. E eu vou dar um tempinho para que vocês possam fazer este registro. Muito bem. Então, agora, nós vamos organizar essas palavras e descobrir o motivo por que o Fernando precisa falar com o gato. Olhem só, sabemos que a frase vai terminar com um ponto de exclamação, porque era o único ponto que temos aqui. Se olharmos aí na tela, nós vamos perceber que nenhuma palavra começa com letra maiúscula, porque ela continua a resposta do Fernando. A frase, que a gente leu na piada, terminou com a vírgula e nós vamos concluir. E eu vou dar uma dica para vocês.
Esta frase vai começar com a palavra pois, porque o Fernando vai explicar para a Maricota o porquê ele precisa conversar com o gato. Será que você consegue agora reorganizar essas palavras e montar a frase? Eu vou dar um tempinho para vocês resolverem este desafio. Será que vocês conseguiram neste desafio descobrir qual foi a frase falada pelo Fernando? Vamos organizar aqui comigo? O Fernando explicou que agora quem está perdido era ele. Então, observem como ele falou. Pois, agora, porque quem estava perdido neste momento não era mais o gato, era ele. Quem está perdido sou eu, o Fernando. Vamos conferir ali na tela comigo? Olhem lá. Pois agora, quem está perdido sou eu. Agora que nós já descobrimos o final da piada, vocês podem colar essa frase lá no caderno. E depois nós vamos ler o finalzinho da piada novamente para entender. Colaram no caderno? Vamos ler o final inteiro da resposta do Fernando para a gente entender a graça dela? Olhem o que ele diz. Ele pede para falar com o gato, não foi mesmo?
E ele diz: para ele me ensinar o caminho de volta para casa. Pois agora, quem está perdido sou eu. Então, será que o Fernando vai conseguir falar com o gato e descobrir o caminho de volta para casa? Com essa piada, você conseguiu deixar o mau humor de lado? Então agora nós vamos conhecer mais uma piada. Olhem lá. Um vendedor entrou num quintal e viu duas menininhas brincando com um cãozinho. O seu cãozinho morde? Perguntou o vendedor. Não, senhor, respondeu uma das meninas. Nosso cãozinho nunca mordeu ninguém. O homem caminhou pelo quintal, indo na direção da campainha. De repente, o cachorro avançou contra ele e mordeu sua perna. Ai! Você disse que seu cachorro não mordia, gritou o vendedor. Nosso cãozinho não morde mesmo, mas eu não sei de quem é esse cachorro. Então, conseguiram perceber a graça da piada? As crianças responderam de um cachorro que não era delas e acabou mordendo o coitado do vendedor. Agora que já deixamos o mau humor um pouquinho mais de lado, nós vamos fazer agora a trilha mais que um. Então, eu vou pedir para que vocês peguem 2 pedacinhos de papel que nós vamos registrar em um deles a letra A e no outro a letra B. Eu vou fazer as minhas plaquinhas aqui junto com vocês. Então, eu vou fazer uma letra A, do lado a letra B, naqueles pedacinhos de papel que eu pedi para vocês no início da aula, e vou cortar. Já fiz as minhas plaquinhas, certo? Se você conseguir e quiser depois colar até um lápis atrás delas, não tem problema. Pode fazer isso depois. Qual é a ideia? É que a gente responda à próxima atividade, que é a trilha, levantando as plaquinhas, A ou B, certo? Então, para começar a nossa trilha, vamos jogar o dado? Atenção aí para o dado. Viram que aí no dado caiu o número 2? Vamos então andar 2 casas? Qual será a atividade do número 2? Olhem lá, o nome da nossa trilha é mais que um. Então, nós vamos ter que organizar as atividades de forma a formar mais de um. Olhem lá. Os homens pelo quintal. Os homens caminhou ou caminharam pelo quintal? Lembram que lá na piada tinha um homem apenas caminhando para o quintal? Agora são mais, são os homens. Então, qual palavra completa esta frase? Eu vou dar um tempinho para vocês pensarem e erguerem a plaquinha com a resposta correta.
Conseguiram completar a frase da forma correta? Os homens caminharam pelo quintal. Então, qual letra que nós vamos levantar? A letra B, certo? Vamos jogar o dado novamente e descobrir qual é o próximo desafio? Olhem lá o dado. Observaram que caiu o número 1 aí na tela? Vamos então andar uma casa? Qual desafio será do mais que 1 vai aparecer? Olhem lá. Os seus cãozinhos mordem ou morde? Como que essa frase ficará da forma correta? Um tempinho para vocês pensarem e erguerem a plaquinha. Então, os seus cãezinhos mordem ou morde? Quem levantou a plaquinha da letra A? Muito bem, os cãezinhos mordem, né? Se fosse morde, como está lá na piada, seria apenas um cãozinho, certo? Vamos para o próximo dado? Atenção, olhem lá. Viram que caiu o número 2? Vamos então andar 2 casas? O que será que vai aparecer na casa 5? Qual o desafio? Vamos ver? Avance uma casa. Ah, essa ficou muito fácil. Vamos então avançar uma casa? Olhem lá. Casa número 6. Será que vai ter desafio aqui? Vamos ver. Olhem lá. De repente, os cachorros avançaram ou avançou? Contra ele. E morderam ou mordeu sua perna? Agora ficou mais desafiador. Eu vou dar um tempinho para que vocês possam ler a frase e completar da forma correta, mostrando mais que 1. Conseguiram identificar qual das alternativas que completa corretamente essa frase? Será que vocês levantaram a plaquinha da letra A? Vamos ler como ficou a frase? De repente, os cachorros avançaram
contra ele e morderam sua perna. Conseguiram identificar essa resposta? Vamos então agora jogar o dado novamente? Olhem lá na tela. Viram que no dado caiu o número 3? Agora vamos andar 3 casas. Olhem lá. Casa de número 9. Vamos ver qual é o desafio? Mas eu não sei de quem é ou são estes cachorros. Olhem só, existem mais cachorros. E agora, nós vamos completar com é ou com são? Um tempinho para vocês pensarem e levantarem a plaquinha. Então, conseguiram completar a frase? Mas eu não sei de quem são estes cachorros. Você levantou a plaquinha com a letra B? Muito bem. Vamos então agora jogar o dado novamente? Olhem lá na tela. Observaram que caiu o número 2? Vamos então agora andar 2 casas? A casa 11, qual será o desafio? Olhem lá na tela. Temos 2 espaços para preencher. Os gato ou gatos de seu Fernando e da dona Maricota havia ou haviam fugido de casa? Esta é um pouquinho mais complicada. Eu vou deixar um tempinho para que vocês possam pensar e erguer a plaquinha. Então, conseguiram completar? Lá na piada havia apenas um gato. E agora? Agora são os gatos do seu Fernando e da dona Maricota haviam fugido de casa. Então, a resposta correta é a letra B. Vamos agora para o próximo dado? Olhem lá. Viram aí na tela que caiu o número 2? Vamos então mover 2 casas? E chegamos ao fim. Missão cumprida. Terminamos a nossa trilha e aprendemos como colocar mais um, certo?
Agora que já terminamos a missão da trilha, vamos para o nosso desafio final? Olhem lá, vocês já jogaram o jogo do torto? Conhecem esse jogo? Bem, eu vou explicar aqui para vocês. Como que ele funciona? Nós temos um quadro com letras e nós precisamos ligar letras que estão ao lado uma da outra, embaixo ou em cima, pode ser na diagonal, mas nós não podemos pular letras e nem repetir. E fazendo essas ligações, nós vamos formar palavras. Será que vocês conseguem descobrir aqui comigo uma palavra? Olhem lá, eu vou explicar um primeiro, depois eu vou dar um tempo para que vocês possam descobrir outras palavras. Se eu ligar o T com o R com o I, a letra I com o G e o G com o O, eu formo a palavra trigo. Compreenderam como a gente forma as palavras neste jogo? Ligando as letras. Viram que eu não pulei nenhuma, mas usei a diagonal, a letra que estava ao lado, a que estava embaixo. Eu também posso usar a que está em cima, a que está do outro lado também. Então, eu vou dar um tempo para que vocês possam fazer e encontrar outra palavra aí na tabela. Um tempinho para vocês. Será que vocês encontraram outra palavra diferente da que eu encontrei, que foi o trigo? Olhem lá o trigo. Eu encontrei mais uma palavra, que pode ser diferente da palavra que vocês encontraram, porque esse jogo tem muitas outras possibilidades. Vejam a próxima palavra que eu encontrei. Olhem aqui. Eu vou ligar o A com o M com o I com o G e o G com o O. Que palavra é essa será que eu encontrei? Será que vocês conseguiram ler? Olhem lá na tela. O I com o G e agora o G com o O. Eu encontrei agora a palavra amigo. Será que vocês encontraram amigo, assim como eu encontrei? Ou vocês encontraram outra palavra? Vocês podem deixar registrado aí no caderno a palavra que você encontrou e também pode escrever as palavras que eu estou encontrando. Eu vou deixar mais um desafio para vocês. Olhem aí, tentem encontrar outra palavra diferente.
Conseguiram encontrar outra palavra? Vejam qual foi a palavra que eu encontrei agora, lá embaixo. O P eu vou ligar com o O com o R com o T e o T com A. Que palavra será que eu encontrei? Vocês conseguiram decifrar qual foi a palavra que eu encontrei? Porta. E você? Qual palavra você encontrou? Vamos para mais um desafio? Vocês vão ficar craques nesse jogo. Olhem lá, mais um tempinho para vocês encontrarem outra palavra. E agora, será que vocês conseguiram encontrar a mesma palavra que eu encontrei? Lembrando que vocês não precisam apagar a palavra que vocês encontraram, porque existem várias possibilidades. Olhem lá, o M ligado com o A ligado com o R ligado com o I e agora o I ligado com o A. Conseguiram ler a palavra que eu encontrei? Encontraram a palavra Maria? Não tem problema se vocês encontraram outras possibilidades. Eu fico por aqui e a nossa aula e a Semana de Língua Portuguesa chegou ao fim. Foi um prazer estar aqui com vocês novamente. Até a próxima!